Olá a todos. Essa é a nossa aula sobre bioquímica dos lipídios. Nessa aula, nós vamos tratar de aspectos estruturais e funcionais dos lipídios e a sua importância para o funcionamento das células. Então, vamos lá. Então, nós vamos voltar um pouco à definição de lipídios para a gente poder retomar tudo. Lipídios são, como eu já falei antes, são substâncias insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Então, os lipídios são basicamente substâncias que não se misturam com a água, e essa é a característica primordial deles. Só que é uma propriedade. Nós temos que pensar nos lipídios do seguinte ponto: o que faz o lipídio ser insolúvel em água? É a próxima pergunta. Tá? Mas eles são, a definição deles é essa. De todo livro que você for procurar, a definição de lipídio vai ser: são substâncias pouco solúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Tá? Aí, eu complemento um pouco essa definição com a seguinte informação: são uma mistura de substâncias que têm propriedades baseadas em similaridade estrutural, ou seja, substâncias que têm semelhanças em suas estruturas, principalmente dos grupamentos apolares, ou seja, principalmente essa parte aqui que é a parte formada só de carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Então, é essa característica aqui dos lipídios, é essa característica da estrutura dos lipídios que faz com que eles sejam insolúveis em água. Bom, os lipídios eles ocorrem na natureza, tá? Em diferentes locais, tá? Muitos diferentes locais. Tá? Eles podem estar presentes em aglomerados, eles podem estar presentes dispersos, eles podem estar concentrados, eles podem estar separados. Mas um dos locais mais importantes onde nós encontramos lipídios é compondo as membranas plasmáticas de animais e vegetais. Então, a membrana plasmática dos animais e vegetais são uma parte fundamental da estrutura lipídica da célula. Bom, os lipídios eles têm muitas funções e as funções dependem de qual é a subcategoria dos lipídios. Como isso nós já tínhamos falado também, já tínhamos iniciado, que os lipídios eles podem ser classificados em diferentes outras categorias, tá? Mas, de uma maneira geral, os lipídios eles vão cumprir duas grandes funções. Uma função é estrutural, que o principal exemplo de função estrutural é esse aqui, é a formação da bicamada lipídica que forma as membranas plasmáticas. Então, a bicamada lipídica é um exemplo de função estrutural desempenhada pelos lipídios. Outra está relacionada com a energia, que pode ser reserva ou uso imediato. Se for reserva, são classes de lipídios que são utilizadas para guardar os lipídios para momentos em que há uma necessidade de nova geração de energia. E aqueles que são para uso imediato são aqueles que, uma vez caindo na célula, eles vão ser rapidamente quebrados, destruídos e vai se extrair a energia deles para o uso da célula. Bom, como eu disse, essas duas funções biológicas aqui são as duas principais, mas não são as únicas. Eu vou ainda citar algumas delas ainda, como por exemplo, a função de proteção, a função de proteção mecânica, a função de proteção biológica, bioquímica, contra a oxidação. Então tem várias possibilidades de funcionalidade, mas essas duas aqui são as duas principais funções desempenhadas pelos lipídios. Bom, como eu falei para vocês, existem várias classificações para os lipídios. De uma maneira geral, os lipídios podem ser classificados em duas grandes classes: os lipídios de cadeia aberta e os lipídios de cadeia fechada ou cadeia cíclica. Nos lipídios de cadeia aberta, nós temos várias categorias. Só para deixar claro, a quantidade de classes de lipídios é bem grande. Só que nem todas essas classes de lipídios, sejam a de cadeia aberta
ou de cadeia cíclica, elas estão presentes em nós seres humanos. Às vezes nós seres humanos tomamos contato com elas apenas no contato com outras espécies, animais ou vegetais. Então eu prefiro dar ênfase às classes que são mais importantes para nós seres humanos, que são essas: os ácidos graxos, os acilgliceróis, onde o principal exemplo é o triacilglicerol, os esfingolipídios, os fosfoacilgliceróis e os glicolipídios. Tá? Dos de cadeia fechada, que são críticos para nós seres humanos, a principal classe é a classe dos esteroides, cujo principal, e no caso dos animais, único representante primário é o colesterol. Bom, a classe dos ácidos graxos, a classe dos acilgliceróis, cujo principal representante é os triacilgliceróis, os esfingolipídios, os fosfoacilgliceróis, os glicolipídios e os esteroides, cujo principal representante é o colesterol. Bom, aqui nós temos aquela explicação que eu já havia dado para vocês sobre os ácidos graxos, né? Os ácidos graxos, eles são um conjunto de estruturas que são feitas a partir de carbono e hidrogênio, né? Pensava que tinham se livrado dos meus desenhos bonitos, olha eles aí, ó. Tá? Aqui eles ficam mais feios ainda, ó. Então, o que caracteriza o ácido graxo é ele ter uma cadeia, uma parte da estrutura, que é essa aqui, ó. Essa que tem o carbono, dupla O, carbono OH, que é o que a gente chama de carboxila. Então, para ser um ácido graxo, primeiro ele tem que ser um ácido carboxílico. E para isso ele tem que ter uma ligação dupla entre um carbono e um oxigênio, e nesse mesmo carbono ele tem que ter um OH. E ele tem que ter no mínimo 4 carbonos. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, como esse aqui tem mais 4 ou mais carbonos e é um ácido carboxílico, essa molécula é um ácido graxo. Os ácidos graxos, eles são compostos anfipáticos. O que é ser anfipático? É uma parte da estrutura se dá bem com a água, mas a outra parte não. Então, anfi, nesse caso, é que ele tem duplo comportamento. Então, essa parte aqui se dá bem com a água, mas essa não. Como essa parte aqui é predominante, então a característica geral da molécula é que ela não gosta da água, mas essa pequena parte da molécula acaba se dando bem com a água. Bom, outra característica dos ácidos graxos é que eles são principalmente moléculas de tamanho par, ou seja, eles têm os ácidos graxos, em sua grande maioria, têm número de carbonos par. Esse aqui tem 8, então ele representa essa categoria de ácidos graxos que é predominantemente constituída de carbonos em quantidade par. Outra característica fundamental, essa daqui, ela não é obrigatória para o ácido graxo. Então o ácido graxo não precisa ser de número par, ele pode ser de número ímpar e ainda continua sendo um ácido graxo, mas ele não pode ter ramificação. Se ele tiver ramificação, já não é considerado um ácido graxo. Então, ácidos graxos não podem ter ramificação. Para que eles possam ser considerados ácidos graxos, eles têm que ser lineares, tá? Ele pode ser par, pode ser ímpar, mas tem que ser linear. E ele ainda pode ser saturado ou insaturado. Saturado é quando a cadeia, com exceção dessa ligação aqui, né, dupla, a cadeia é constituída somente de ligações simples. Então, quando a cadeia, a cauda do ácido graxo, como a gente costuma chamar, quando a cauda é constituída apenas de ligações carbono-carbono simples, essas ligações carbono-carbono simples estão ao longo de toda a cadeia, então esse ácido graxo como um todo é chamado de ácido graxo saturado. Se houver pelo menos uma ligação dupla na cadeia entre os carbonos, essa cadeia já passa a ser chamada de insaturada. Se tiver uma ligação dupla, é chamado de monoinsaturado. Se tiver de duas ou mais ligações duplas, duas ou mais, já é chamado de poliinsaturado.
Aqui, ó, nós temos uma figurinha mostrando os dois tipos de cadeia. A cadeia saturada e a cadeia insaturada. Eu vou pular do A para o C. Por quê? Porque nos ácidos graxos normalmente disponíveis para nós e que constituem as nossas células, os ácidos graxos, eles podem ser saturados, que é aquele que não tem nenhuma ligação dupla na cadeia, na cauda, ou insaturados cis. O que é que isso quer dizer? Que essa ligação aqui, os dois grupos principais estão do mesmo lado. Então, isso vai me determinar o quê? Vai determinar que a cadeia fica assim, entortada. Ela fica meio torta. E isso é uma característica fundamental dos ácidos graxos insaturados. Outra situação possível é a ligação ser do tipo trans, ou seja, um grupo para um lado, outro para o outro, nesse zigue-zague. Então, nesse caso aqui, o ácido graxo é do tipo trans. Neste ponto, eu respondo uma pergunta sobre anfipatia dos ácidos graxos. Pronto, exemplo de anfipático. Anfipático é toda substância é todo material que tenha dupla capacidade. Nesse caso, capacidade de quê? Capacidade de interagir com a água. Então, essa parte da estrutura aqui, ó, ela interage bem com a água. Mas essa outra parte aqui não. Então, essa característica faz com que a molécula seja chamada de anfipática. A anfipatia está relacionada com a capacidade dela interagir com dois ambientes de propriedades distintas, tá bom? Então, anfipática é aquela molécula que tem uma parte dela, uma parte da estrutura interage com a água e outra parte não interage com a água. É como se tivesse uma cabeça que interage com a água e uma parte que é uma cauda que não interage com a água, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho 3 exemplos de 3 tipos de ácidos graxos. Eu tenho esse tipo aqui, que é o tipo saturado. Eu tenho esse aqui, que é o insaturado cis, que são os dois tipos, digamos assim, normais de ácidos graxos, regulares, que são aqueles que correspondem a 99,99% dos ácidos graxos naturais. Mas nós temos também aqui nessa figura esse ácido graxo, esse ácido graxo aqui, ó, que é um ácido graxo que tem uma ligação dupla, ele também é insaturado, mas ele é trans. Esse ácido graxo aqui pode ocorrer naturalmente, mas em quantidades muito pequenas. Mas ele também pode acontecer de estar em grandes quantidades em alimentos, produtos alimentícios não naturais ou derivados, processados, não naturais. Bom, os ácidos graxos, eles podem ter tamanhos que variam, como eu já disse, de 4 até 36 carbonos, tá? Até 36 carbonos. E eles podem ser insaturados, como eu falei. Os ácidos graxos, eles podem ser insaturados, tá? E saturados. E aí, os ácidos graxos e todas as outras substâncias formadas de ácidos graxos que são insaturados apresentam-se líquidos à temperatura ambiente. E quando eles formam os triglicerídeos, eles formam os óleos. Já os lipídios, que são feitos a partir de ácidos graxos saturados, apresentam-se sólidos à temperatura ambiente. E aí formam a chamada gordura animal. Então, o fato de a molécula ser insaturada é o que faz ela se transformar, se apresentar, não se transformar, se apresentar como uma estrutura, um material líquido. E o fato de ele ser predominantemente, não exclusivamente, predominantemente saturado, faz com que ele seja sólido à temperatura ambiente. A temperatura ambiente aí é a temperatura ambiente do sistema internacional, tá? 25 graus. Bom, então, os ácidos graxos, como eu já disse, se eles forem insaturados e eles estiverem compondo um produto lipídico e eles forem predominantes nesse produto lipídico, esse produto lipídico tenderá a ser
líquido à temperatura ambiente. É o que a gente costuma chamar de óleos vegetais. Então o óleo ele é líquido porque a principal classe de ácidos graxos lá presente são os ácidos graxos insaturados. E no caso das gorduras, elas costumam ser sólidas, como a gordura de porco, por exemplo, porque o tipo de ácido graxo predominante nelas é do tipo saturado. E aí dessa forma ela é sólida. E aí, ó, eu botei aqui essas duas tabelinhas aqui, tá? Elas são lá do livro de vocês, aquele livro que eu botei lá no Blackboard. Ele mostra o efeito do tamanho, porque aqui nós estamos vendo o efeito da insaturação. Ou seja, quanto mais ligações duplas o ácido graxo tiver, mais ele tende a ser líquido à temperatura ambiente. Ou seja, quanto mais ligações duplas ele tiver, mais difícil vai ser para ele se solidificar. E por que isso acontece? Porque a ligação dupla cis, que é a natural, acaba desorganizando a cadeia. E aí fica mais difícil dela se organizar para solidificar. Tá? Então, no caso aqui da insaturação, a insaturação ela afeta a temperatura de fusão do lipídio. Mas o tamanho da cadeia também. Observem aqui, ó, nós temos o ácido graxo de 12 carbonos, 14 carbonos, 16 carbonos, 18 carbonos e 20 carbonos. Vejam o ponto de fusão. Quanto maior é o ácido, maior é a temperatura necessária para fazer ele sair do estado sólido para o estado líquido. Então, isso é o que se chama de temperatura de fusão. Então, quanto maior é o ácido, maior é a temperatura necessária para fazer ele passar do estado sólido para o estado líquido. Então, outro parâmetro que eu até já expliquei é o grau de insaturação. Tá? Como é que a gente representa um ácido graxo? A gente representa o ácido graxo com o seguinte código geral. C, que é o número de carbonos, aí o número de carbonos propriamente dito, C16, são 16 carbonos, 2 pontinhos, tá? 2 pontinhos e o número de ligações duplas que ele tem. Então, se ele tiver uma ligação dupla, fica C16, 1. E aí você representa o delta, não vou nem tentar desenhar esse delta que não vai sair direito. O delta, que é esse aqui, e o sobrescrito você coloca o carbono onde a ligação dupla vai aparecer. Tá? Então é isso que é usado para codificar a característica do ácido graxo. Bom, como eu disse, aqui ó, os ácidos graxos eles podem ser saturados, insaturados cis, que são os naturais, e eles podem também, raramente, naturalmente, ser trans, mas é muito raro aparecer ácidos graxos insaturados trans, naturais. É mais comum que eles sejam artificiais, produzidos por processos de geração de gorduras vegetais hidrogenadas, tá? Então, alguns estudos mostram, e é isso que eu quero que vocês corram atrás, eu vou passar a atividade para vocês sobre isso, que o acréscimo de lipídios trans na alimentação das pessoas aumenta muito o risco de ter problemas cardiovasculares no futuro. E muitos alimentos, só aqueles que ninguém gosta, são extremamente ricos em lipídios trans em razão da maneira como eles são preparados, tá? Então ela é perigosa, ela está presente em muitos produtos, tá? Não está presente em outros. Então esse é o tema do nosso assunto. Então, de onde vem a gordura trans? A gordura trans ela vem como uma consequência do processo de transformação do óleo em gordura. Então, o óleo, como eu já disse, ele é rico em ácidos graxos insaturados. Só que o óleo ele acaba não sendo tão interessante para fins alimentícios em relação ao sabor e em relação ao transporte. Então, qual é a estratégia? É transformar o óleo em gordura, que é esse aqui, ó. Então, a ideia é transformar isso nisso. Transformar o ácido graxo insaturado no ácido graxo saturado. O problema é que nesse processo de converter isso nisso, muitas vezes gera-se isso. E ele vai ficar lá, junto com os demais.
Então a gordura trans acaba sendo uma consequência do processo de transformação do ácido graxo insaturado no saturado. Isso aqui é o processo que converte óleo em gordura vegetal hidrogenada, que é a base das margarinas, por exemplo. Tá? Essa reação, que eu não vou detalhar aqui, é chamada de hidrogenação. Tá bom?